Graça e paz, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos aí ao canal Defesa da Fé. Não se esqueça de deixar aquele like aí, isso fortalece muito o canal, se inscrever. Quando você deixa seu like, você compartilha, o YouTube ele entende que o conteúdo ele é importante, entendeu? Ele expande o conteúdo dentro do canal. Hoje estudaremos sobre a queda do homem. Como todos sabemos, o homem foi criado pelas próprias mãos de Deus, a sua imagem e semelhança, com capacidade de governo e livre-arbítrio. Glória e autoridade foi dada por Deus. Também foi criado para viver eternamente e ter dos melhores frutos que Deus poderia conceder, sendo considerado obra-prima de Deus. Entretanto, isso significa que não foi suficiente para ele, fazendo com que o homem pecasse contra Deus e, consequentemente, todos nós hoje nascemos fruto do pecado, que é o pecado que chama pecado original, meus irmãos. E somos incapazes de alcançar a vida eterna sem a intervenção do Senhor em nossas vidas. De acordo com o livro de Gênesis 3:1, fala assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Na tradução das escrituras original, Jardim do Éden significa paraíso. E a primeira situação que foi responsável pela queda do homem é quebra da aliança entre o homem e Deus. Foi duvidar da palavra de Deus, quando ele duvidou da palavra de Deus. Isso foi visto quando a serpente fez o homem se questionar se Deus havia dito a verdade ou não. Então Satanás ele trabalha dessa maneira, né, irmãos? Ele faz o homem se questionar se aquilo é verdade ou não. Ele trabalha com artimanhas. Segundo os estudiosos bíblicos, a serpente estava de pé e era brilhante, chamando a atenção de Eva. E o diabo, conhecido na Bíblia como estrela da manhã, decide atacar a mente de Eva para provocar e atingir a autoridade de Deus. Como a serpente fez o homem cair? Através de uma estratégia do diabo, a serpente confundiu Eva, dizendo que Deus havia proibido de se alimentar de todas as árvores, sendo na verdade que Deus só havia proibido do fruto de uma única árvore, fazendo com que Eva questionasse e contradizesse a palavra de Deus e aceitasse a palavra do diabo. O diabo ele é mentiroso, né, meus irmãos, desde o começo do mundo, como as Sagradas Escrituras já falam. Vemos isso em Gênesis 2, 16 e 17, que é onde fala: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, se quer dizer que a serpente ela mentiu para Eva quando ela falou que Deus queria proibir eles de comer de todas as árvores. Não era de todas as árvores, era apenas dessa árvore que era a árvore da vida. É importante dizer aqui que um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Sendo assim, segundo os estudiosos bíblicos, Adão viveu mais de 900 anos no Jardim do Éden. E o diabo, ele, meus irmãos, se utiliza dessas artimanhas. Ainda nos dias de hoje, se utilizando de meias verdades para gerar nos homens e fazê-los cair no pecado, já que meias verdades convencem mais do que mentiras, e também diz suas meias verdades com convicção, fazendo o homem questionar a vontade de Deus para a sua vida. Então se utiliza de algo que Deus realmente disse. O diabo troca as palavras para que deseja enganar o homem. Ele faz um trocadilho de todas as palavras e ele usa de mentira para fazer o homem se desviar dos caminhos do Senhor. O diabo também sempre apresenta propostas. Através dessas propostas, o homem cai no pecado. Ele usa de artimanha, de inteligência, de astúcia, pois se atém unicamente nas propostas da carne e se esquece da promessa de Deus e de que pagará um alto preço por confiar nas promessas de Satanás. Então, se quem confia nessas promessas do diabo é os ímpios. Quem que é os ímpios? Aqueles que
A Bíblia, as Escrituras falam que o entendimento deles, dos incrédulos, está cego, está fechado. Continuando, em 1 João, capítulo 2, verso 16 e 17, fala assim: pois tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como foi a queda do homem? Nesse contexto, temos que 3 motivos foram decisivos para a queda do homem. A concupiscência da carne, no momento em que Eva viu que o fruto era bom para se comer. Isto está diretamente ligado ao pecado, pois pela carne o homem tende a pecar. A cobiça dos olhos, quando Eva viu que o fruto era desejável aos olhos, o que nos dias de hoje impede a permanência dos homens na presença de Deus, inclusive pastores e autoridades cristãs. A gente tem visto, meus irmãos, que muitos pastores foram homens de Deus, mas hoje eles estão numa congregação que cresceu muito e eles se desviaram, se distanciaram da presença de Deus pela cobiça. E Jesus diz em suas palavras que os olhos são como a janela da alma. E se um dos teus olhos te faz pecar, arranque-o, pois é melhor entrar no reino dos céus com apenas um olho do que ser lançado no inferno com os 2 olhos no lago de fogo. E a ostentação dos bens também, ela é responsável pela soberba do homem, meus irmãos, a soberba da vida. Quando Eva quis se alimentar do fruto para ter mais conhecimento do que Deus, a Bíblia fala em 1 Tiago, capítulo 1, verso 2: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, podemos identificar essa situação ao olharmos para o pecado e deixarmos nos envolver por ele, sentindo desejo no coração de fazer o que Deus pede para não fazer, transgredindo assim a palavra do Senhor. Em momento nenhum a gente pode se deixar levar, pela cobiça da carne, pela cobiça dos olhos. A sentença de Deus contra a serpente após a queda do homem. Na Bíblia, temos claramente a demonstração de que Eva foi enganada pela serpente, mas Adão, apesar de não ter sido enganado, também pecou, pois escolheu ouvir as palavras de Eva e não as palavras de Deus. Ainda de acordo com as Escrituras, a serpente também foi punida por Deus. Em Gênesis capítulo 3, verso 14, fala: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais do que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andará, e pó comerás todos os dias da tua vida. Isso então, meus irmãos, demonstra que a cobra tinha patas, ou alguma parte que hoje não faz mais parte da serpente, fazendo com que ela seja obrigada a rastejar, porque Deus lançou uma maldição. E outra vez no livro de Gênesis capítulo 3, verso 17, então se depois de todo esse pecado de Adão e Eva, da desobediência deles no jardim do Éden, Deus agora fala para eles: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Está registrado no livro de Gênesis capítulo 3, verso 17 ao 19. E continuando, fala assim: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto. Comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó. Em pó te tornarás a terra. A gente pode ver aqui, meus irmãos, que a aliança foi quebrada,
Então a quebra da aliança do homem com Deus é consumada e Adão e Eva se olharam nus e se sentiram envergonhados, pois o pecado faz o homem querer se esconder da presença do Senhor. E a nudez de ambos foi caracterizada como um símbolo do pecado. Nessa mensagem, Deus diz a Adão que para ter o sustento agora será necessário trabalhar, e também fala assim sobre a promessa de morte, porque até aí não existia morte, né? Já que agora a vida de todos os descendentes de Adão será curta na terra, quando há pecado tem de haver sacrifício, não é isso? Porque para Deus perdoar o pecado tem que haver o sacrifício. Pois o salário do pecado é a morte. Em diante, Eva e Adão foram vestidos pelo Senhor com túnicas de pele. Então o salário do pecado é a morte. Depois da queda de Adão e Eva, para que o Senhor viesse perdoar os pecados, desde o começo ali, né? Tinha que haver uma expiação. Um sacrifício, para que o pecado viesse ser perdoado. Era o sacrifício de uma pomba, de um novilho, de uma ovelha cevada. E de lá para cá, tudo isso só foi pago verdadeiramente depois da morte de Cristo.